Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos começar o estudo do procedimento executivo das obrigações de entrega de coisa mediante título executivo extrajudicial, quer dizer, o processo autônomo de execução que tem como finalidade a satisfação da obrigação de entrega de coisa. Como os senhores sabem, nós estamos aqui no módulo de execução, tutela jurisdicional executiva. Já vimos na primeira parte a teoria geral da execução e agora estamos na segunda parte analisando os procedimentos executivos. No vídeo anterior eu fiz uma apresentação com as disposições normativas de cada um dos procedimentos, a classificação em procedimento comum, procedimento especial e apresentação das espécies. Hoje nós vamos começar a estudar cada um desses procedimentos em si. O primeiro deles, a obrigação de entrega de coisa na modalidade de título executivo extrajudicial, processo autônomo de execução. Ok? Então vamos a ela. Veja, nessa modalidade de satisfação, de obrigação a ser satisfeita, a entrega de coisa, nós teremos uma subdivisão de acordo com o objeto. Tá? O capítulo 2º aí, da execução para entrega de coisa, ele vai do artigo 806 ao artigo 813. Mas nós vamos fazer uma subdivisão e fazer uma análise inicial consistente na obrigação de entregar coisa certa. A entrega de coisa certa vai do artigo 806 ao artigo 813. Mentira, do 806 ao 810, me perdoem. Tá? Até o 813 é a totalidade da obrigação de entrega de coisa. Nós temos uma subdivisão em coisa certa e coisa incerta. A execução para entrega de coisa certa vai do artigo 806 ao artigo 810. No Código Civil, nós temos um capítulo também, uma seção, que trata justamente das obrigações da coisa certa, diferenciando das obrigações da coisa incerta, a partir do artigo 233. Vai do artigo 233 ao artigo 242 do Código Civil. Me parece que a referência aí no CPC de vocês é de bom grado, né? Coisa certa, como os senhores sabem, é aquela que é perfeitamente identificável quanto à quantidade, ao gênero e à espécie. Ok? Bom, então, veja, como é que começa o procedimento quando nós estamos diante de um processo autônomo de execução? Vai começar sempre por uma petição inicial. As partes se comunicam com o juízo, em regra, por meio de petição, exceção feita aos atos orais, né, numa audiência se comunica oralmente. Mas sem ser nos atos orais, as partes se comunicam com o juízo por meio de petições. E nós temos uma petição que dá início ao processo, que é justamente a petição inicial, que decorre da inércia da jurisdição, artigo 2º, enfim. E a petição inicial desse procedimento de execução para entrega de coisa certa, ela deve seguir, como as petições iniciais em geral, o artigo 319 do CPC naquilo que for compatível. O 319, ele dispõe a respeito dos requisitos da petição inicial. Nós sabemos que esse artigo 319, ele se situa lá na parte do Código que trata do processo de conhecimento, da tutela cognitiva. Então, você não vai aplicar esse 319 no todo. Por exemplo, a previsão do inciso 6º, que o autor deve indicar as provas que pretende produzir, não se aplica, em essência, aqui no processo de execução. Em compensação, né, se no 319 você não tem todos aqueles requisitos, lá no capítulo da execução, o 798 prevê que, ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1º, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. É o que nos interessa aqui nesse momento. E aí o título executivo extrajudicial, ele acaba atuando como que um documento indispensável, né? Artigo 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis
a propositura da ação. E por que o título executivo extrajudicial é um documento mesmo indispensável? Nós vimos na primeira parte da teoria geral da execução, nós vimos o princípio da formalidade. O Estado reconhece que a tutela executiva ela possui intrinsecamente uma agressividade maior e aí uma potencialidade de causar uma lesão à outra parte. E aí, em contrapartida, ele aumenta os requisitos de formalidade, como a apresentação do título executivo extrajudicial. Então, quanto ao primeiro ato, a petição inicial, era isso que nós tínhamos para falar. E aí, o juiz vai receber a petição inicial e vai fazer uma análise quanto aos requisitos da petição inicial, especialmente ao título executivo extrajudicial. E a gente passa à consideração agora, portanto, do despacho preliminar. Naturalmente, se o despacho preliminar for negativo, ele vai determinar uma emenda da petição inicial, vai oportunizar prazo da emenda da petição inicial, como consta lá do artigo 321. Mas se o despacho preliminar for positivo, que é o que nos interessa aqui para fins de prosseguimento do procedimento, quando o despacho preliminar é positivo, ele vai determinar, como nós veremos, a citação do réu para cumprir a obrigação. Nós falaremos sobre isso. E antes de chegarmos propriamente à citação do réu, eu quero pontuar com os senhores que, quando ele determina a citação, quer dizer, no despacho que determina a citação, ele vai fixar uma multa em caso de descumprimento. E nós falamos também lá na fase inicial, na primeira parte da tutela executiva, teoria geral da execução, a respeito da execução indireta ou das medidas coercitivas. A multa ou as astrentes, elas têm inegável medida coercitiva, com finalidade de coagir, de forçar ou de estimular o pagamento no prazo para não incidência da multa. De todo modo, o que importa é que nós temos uma potencialidade maior de satisfação da obrigação pela imposição da multa. Nós veremos que essa previsão se situa no artigo 806, parágrafo 1º, mas eu quero, por hora, ressaltar com os senhores que se nesse momento inicial não for fixada a multa, nada impede do juiz fixar posteriormente. Vamos lá. Vamos agora avançar. Vejam aí o artigo 806. Olha o que consta do caput do artigo 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, é justamente onde nós estamos, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Nós já falaremos sobre a satisfação da obrigação, mas como eu lhes disse, eu quero pontuar com os senhores o parágrafo 1º do artigo 806, que foi o que eu mencionei ainda agora. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso. O código fala aqui por dia de atraso, mas a periodicidade, na verdade, é livre ao juiz, tá? Multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Nós falaremos da multa em separado, não se preocupem com isso agora. Eu vou tratar do que é padrão e específico para cada um dos procedimentos, e aí de uma vez por todas, no final, a gente fala da multa, que existe a possibilidade do juiz fixar multa às astrentes em todos os procedimentos. Aí a gente vê tudo isso de uma vez, ok? Então eu queria pontuar com os senhores esse artigo 806, parágrafo 1º. Então, sobre esse segundo ato do procedimento, que é o despacho preliminar e a fixação da multa, era isso mesmo que eu queria falar. Agora, vamos voltar ao 806 caput para que possamos tratar da citação. Perceba, o devedor da obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado. Já vimos que ele vai ser citado para cumprir a obrigação de entregar coisa em 15 dias, sob pena de incidir a multa do parágrafo 1º às astrentes. Mas vejam, é importante pontuar que, diferente lá do cumprimento de sentença, quando nós teremos a fase executiva após o transcurso de uma fase cognitiva, logo, o sujeito que deve cumprir a obrigação no cumprimento de sentença, ele já é um sujeito integrante da relação jurídica processual, isso lá no cumprimento de sentença.
Aqui no processo autônomo de execução é justamente o oposto. O processo acabou de começar. Petição inicial, despacho preliminar do juiz impondo a multa, 806 parágrafo 1º, e você tem que trazer para integrar o contraditório o executado. Por isso que nós temos aqui a citação. Lá no cumprimento de sentença, os senhores verão que eu não vou falar em citação, eu vou falar em intimação. E nós vimos lá na teoria geral do processo que, basicamente, o que aproxima a citação da intimação é que ambas são atos de comunicação processual. E o que as diferencia é justamente o fato de que a intimação para no ato de comunicação processual. A citação é um ato de comunicação especial que, além de dar ciência de algo a alguém, também integra esse alguém na relação jurídica processual, que é o que nós precisamos aqui. Se eventualmente for necessário impor multa, agredir o patrimônio ou alguma medida coercitiva ou indutiva, subrogatória do Estado juiz para com o executado, é imprescindível que ele seja um sujeito do processo, que tenha direito ao contraditório, para que nós possamos respeitar o devido processo legal. Então é por isso que aqui no 806 caput nós vamos falar em citação, e aí eu faço menção aos senhores do que consta dos artigos 238 e 239. Veja o 238, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, que é o que nos interessa aqui, ó, para integrar a relação processual. E o 239 vai deixar claro que a citação é um pressuposto processual de validade. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Ok? E aí percebam, voltando ao 806, o réu é citado, já vimos, para em 15 dias satisfazer a obrigação. Quero pontuar com os senhores aqui dois dados. Em primeiro lugar, o prazo. O prazo é de 15 dias. E os senhores verão que nos outros procedimentos, o prazo varia. Nós temos 4 procedimentos, né? Obrigação de entrega de coisa, obrigação de fazer, de não fazer e de pagar quantia. São 4 procedimentos com uma estrutura até parecida, mas o prazo não é igual a nenhuma delas. Então é importante saber que nesse prazo aqui, para obrigação de entrega de coisa, o prazo foi fixado pelo legislador, ou PELEGES. O prazo é, portanto, de 15 dias. E aí o réu foi citado, foi integrado na relação processual, ele tem que fazer algo em 15 dias. Que algo é esse? É a satisfação da obrigação. Eu pontuei com os senhores lá na fase, na etapa de teoria geral da execução, que a execução ela se diferencia da cognição justamente porque a cognição é abstrata, visa definir, após a oportunização do contraditório, as partes quem tem direito, definir o direito, certificar o direito, ao passo que a execução ela possui uma inegável natureza concreta. A finalidade da execução é, antes de tudo, a satisfação da obrigação. É por isso que fica muito claro aqui, o executado ele é chamado para quê? Para cumprir a obrigação. É fixado um prazo, nesse caso aqui 15 dias, para quê? Para cumprir a obrigação. Ok? E aí, percebam, naturalmente, aqui ele é citado para cumprir a obrigação. Ao passo que lá na tutela cognitiva, como nós vimos, ele é citado para comparecer a uma audiência. A audiência de conciliação e mediação do artigo 334. E aí, só depois dessa audiência que vai ter a oportunização do contraditório, nos termos do artigo 335. Então, perceba essa diferença da natureza abstrata da cognição e natureza concreta da execução. Pois bem, aí nós vamos chegar agora no momento em que o réu foi citado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias e o procedimento naturalmente vai variar, vai depender da postura do réu ter cumprido a obrigação ou não. Eu vou falar com os senhores aqui nesse vídeo da hipótese do réu ter cumprido a obrigação. O descumprimento da obrigação e os atos que se sucedem nós veremos no próximo vídeo, ok? Então vamos tratar do cumprimento da obrigação, que é o que consta do artigo 807. Antes de falarmos do 807, muito rapidamente, o parágrafo 2º do 806, só para não pular ele aí desnecessariamente. Olha, do mandado de citação constará ordem para emissão na posse, se o bem for imóvel, ou ordem de busca e apreensão, se o bem for móvel,
cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Quer dizer, além da medida coercitiva de imposição de multa, o juiz já fixa desde logo uma determinação de expedição de mandado, aí de busca e apreensão ou de emissão na próxima, dependendo da coisa, que são medidas subrogatórias. O Estado vai ao encontro da coisa para tentar a satisfação, ok? Nós falaremos dessa hipótese justamente no próximo vídeo, quando formos tratar o inadimplemento por parte do executado. Mas vamos agora tratar da satisfação. Vejam aí o 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos, se houver. Vejam, satisfeita a obrigação, será lavrado termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação. Como nós vimos da natureza concreta da execução, a sua finalidade é justamente a satisfação da obrigação. Então, se o executado é citado para entregar a coisa e entrega, a execução acabou. Tanto é assim que o 924, no inciso 2º, vai dizer que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Sendo aqui uma obrigação de entrega de coisa, a satisfação da obrigação se dá pela entrega da coisa. Ok? Agora, essa sentença de extinção da execução, ela não vem logo após, imediatamente após, a entrega da coisa. Por quê? Nós não podemos esquecer a previsão do artigo 313 do Código Civil. Porque o artigo 313 do Código Civil prevê que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Quer dizer, como o credor não é obrigado, o exequente não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada, da que lhe é devida, uma vez que o executado entregue a coisa, naturalmente o exequente será intimado para manifestação a respeito da sua concordância. Né? E aí sim, se o exequente concordar, vai dar quitação e o processo vai ser extinto por sentença. Agora, se após a intimação o exequente discordar, manifestar uma divergência qualquer no sentido do 313 do Código Civil, aí o juiz vai ter que decidir a respeito, mediante análise das provas produzidas. Nós teremos uma formação de um incidente na execução que o juiz vai precisar dirimir. Ok? Agora, se a coisa for entregue e houver frutos a serem indenizados, o juiz vai também formar um incidente para a definição de quais frutos são esses e a determinação do pagamento. Então aqui nós teremos uma conversão do procedimento da execução de entrega de coisa em execução de pagar quantia. Será necessário pagar frutos se for o caso. Né? Ou ressarcimento de prejuízos. Também nós teremos aqui, imagina que o executado entrega a coisa, mas entrega a coisa deteriorada. E aí vai se formar um incidente para a definição se deve ser pago frutos ou ressarcido prejuízos. E aí, se for o caso, se o juiz concordar com a alegação da parte interessada, nós teremos a conversão do procedimento para pagamento de quantia. Além dessas hipóteses, nós também teremos a conversão para pagamento de quantia das verbas sucumbenciais. Né? Ainda que o executado tenha entregue a coisa, se ele entregou a coisa em juízo após a citação, ele muito provavelmente será condenado ao pagamento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E se ele não satisfizer essas quantias voluntariamente, nós poderemos ter também a conversão desse processo de execução de entrega de coisa numa obrigação de pagar quantia. Percebam que é uma outra obrigação. Ele cumpriu a obrigação de entrega de coisa, mas subsiste a obrigação de pagar uma quantia proveniente da sucumbência. Se ele não o fizer, o procedimento vai prosseguir agora para pagamento de quantia, que nós veremos no momento próprio. Ok? Pois bem, nós vamos ficando por aqui, mas o procedimento não acabou. No próximo vídeo, nós deveremos ver
o que acontece quando o executado na obrigação de entrega de coisa não satisfaz a obrigação. O que decorre do inadimplemento do executado nesse prazo aí de 15 dias, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.